Olá, que alegria contar com a sua audiência. E você que parou aqui ou está inscrito em nosso canal Pode Mais Malu, já sabe que quem pode mais é cada um que nos acompanha. O tema de hoje é sensacional: carreira e o jeito Harvard de ser. E nós trouxemos uma convidada que, além de ter já uma larga experiência na área de recursos humanos e desenvolvimento comportamental, é uma estudiosa deste tema, felicidade. Segura a expectativa aí. Para quem não me conhece, meu nome é Malu, eu sou consultora, coach, facilitadora de treinamentos e estou à frente da Goiabeira RH, uma consultoria especializada em treinamentos técnicos e comportamentais, e boa parte tem um segmento para liderança, tanto presencial quanto online. Nesses últimos 10 anos, nós conseguimos formar uma rede de profissionais associados e nós teremos muito prazer em receber um contato seu para a gente poder desenvolver um projeto e assim dar sequência na carreira e no desenvolvimento da sua equipe. E o nosso podcast é um apoio e produção da IA Filmes, uma empresa especializada em produção de conteúdo audiovisual e que de fato vai impactar a sua empresa, com produção de coberturas de eventos, vídeos institucionais, e o que eu acredito que seja muito interessante é que nesses últimos também 10 anos, o Vitor, ele pôde, junto com a sua equipe, ter o maior número de equipamentos com alta tecnologia. Além da flexibilidade, do atendimento, está aí a Filmes. Vai lá nas redes sociais, acompanhe ele, que de fato fará diferença no seu negócio. E diferença no seu negócio é a felicidade. Claro, antigamente nós pensávamos, né? Ah, felicidade é coisa de novela, música. E hoje as organizações tem pautado muito esta referência. E para isso, então, nós trouxemos, vou revelar, Mônica Tilio, perfeito, professora, consultora e especialista neste tema. Mônica, me conta como você chegou neste tema tão polêmico e tão necessário nas organizações. Malu, um prazer estar aqui com você, estar com você é sempre um prazer. Menina, o que aconteceu? Eu tive um cliente que ele falou para mim, Mônica, eu preciso de uma palestra sobre felicidade. Ele me despertou, na verdade, o nome dele é Anderson, e ele falou, você precisa pesquisar sobre esse assunto. E quando eu fui ver, realmente, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, era um tema que já estava sendo utilizado dentro das empresas. E me deparei com um estudo de Harvard a respeito, né? E aí mergulhei no tema e realmente faz todo sentido. Perfeito, e é isso que a gente quer desvendar. Então, assim, nestes estudos, como a gente pode, que conclusão que você chega, como que a gente pode conceituar felicidade? É uma boa pergunta. A gente pensa, a princípio, que felicidade é alguma coisa subjetiva. Acredito que em uma certa parte, sim, né? Pode variar, dependendo de onde eu nasci, do cenário no qual eu vivo, das minhas necessidades, a gente pode dizer que, parcialmente, felicidade é uma coisa subjetiva. Mas, no geral, há alguns especialistas que conceituam felicidade de uma forma que eu acho que pode ser comum para todo mundo, né? Por exemplo, há quem diga que felicidade é o fato de você ter um propósito, você conhecer esse propósito, Perfeito. Você saber por que a tua vida existe. Isso é muito interessante. Tem um conceito também de Santo Agostinho que diz assim, felicidade é você continuar gostando daquilo que você já tem. Olha que interessante. Felicidade é continuar gostando daquilo que já tem. A felicidade está, então, na família que você está, no trabalho que você tem, na carreira que você escolheu. Exato, porque é muito comum, e eu vejo em muitos profissionais, por exemplo, às vezes você está sem trabalho e você deseja muito, por exemplo, um trabalho, um emprego. Depois que você entra nesse emprego, você, no primeiro momento, fica feliz e, em poucos meses, cai num caminho de reclamação, num caminho de já não querer mais estar ali. Então, realmente, é uma sabedoria essa definição, de você continuar amando aquilo que você já tem. Perfeito.
Nossa, gostei bastante, principalmente como aqui a gente trabalha com várias gerações e nunca é tarde, né, Mônica? Sempre é tempo da gente mudar a direção de um curso ou de uma empresa que você está, ou de uma atividade, né? Então, o que é importante é a gente deixar o sonho se tornar uma realidade. É verdade, né? Muita gente pensa às vezes assim, eu tô velho para mudar. Né? Eu tenho 30 anos, né? E estou velho para mudar. Tenho 60 anos e estou velho para mudar. A gente nunca está velho para mudar, para olhar para a vida de uma outra forma, para tentar novas perspectivas, né? A neurociência fala da neuroplasticidade. Fala mais. Pois é, a neuroplasticidade ela realmente ajuda a gente a acreditar que o cérebro, em qualquer idade, ele é capaz de se adaptar. Né? Obviamente que quando você é criança, você não tem parâmetros, então as coisas são base e aí fica, de certa forma, mais fácil. Mas impossível nunca é. Enquanto a gente está vivo, né, Malu? Perfeito. Está respirando, a gente pode olhar para a vida, pode repensar conceitos, pode repensar caminhos, mudar totalmente ou parcialmente a nossa jornada. Eu acredito muito nisso. Sem dúvida. E um dos entrevistados que aqui passou também, eu vi uma tatuagem e eu achei muito interessante, que é o sinal de vitalidade, né? E então, enquanto você tá sobe, desce, é sinal que você está vivo. Quando falar pã e ficar flat, você já foi para outra dimensão. Muito então, bom, hein? Tem que ter altos e baixos. Talvez seja isso das pegadas da felicidade, estar em movimento. Com certeza, né? Concordo. Então, eu entendi que a gente, através desses estudos, traz o conceito de que é necessário a gente ter um propósito, e aí eu acho fundamental essa afirmação, e sempre estar pronto para agir. Exatamente. Ter um propósito, estar sempre pronto para agir. Eu acho que mutuamente também a gente pode se ajudar nesse sentido, né? Eventualmente, eu sou sua amiga, você pode olhar para mim, achar que eu estou um pouco para baixo e dar uma mão para dizer, vamos agir, vamos botar as coisas em atividade. As coisas só acontecem se a gente estiver em atividade, com certeza. Perfeito. E também gosto da máxima de que sozinho a gente chega mais rápido. Mas juntos a gente vai muito mais longe. Com certeza. Então, estar atento à necessidade do outro. E também é uma outra crença que eu tenho de que quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Não é que a gente ajuda para ser ajudado, mas é a lei universal. Então, é muito interessante. Agora, falando em felicidade, como que a gente traz esses conceitos para as organizações? Então, é só a gente trabalhar o propósito? Como que você vê esse cenário? Eu acredito que trabalhar o propósito é fundamental nas organizações. Sim. E é interessante, Malu, que a geração Z, né, que são os mais jovens, as pessoas de 20 e poucos anos que já estão aí no mercado e às vezes em cargos, inclusive, de liderança, a geração Z traz para a gente uma novidade, para a gente que é da geração Y, que estamos aí na casa dos 40, ou da geração X, na casa dos 50. A geração Z traz uma novidade que é a vontade de entender o porquê. A geração Z não se conforma em dizer assim, em receber assim, olha, faça isso. Não. A geração Z quer, faça isso porque vai impactar naquilo. E muitos líderes, inclusive, reclamam comigo, falam, Mônica, é difícil lidar com a geração Z, porque a geração Z fica reclamando, pedindo atenção. Na minha opinião, a geração Z traz ensinamentos, na verdade, para a geração Y e X. Né? Eu, por exemplo, quando eu era geração Z, lá atrás, eu já virei noite do meu aniversário trabalhando, fazendo inventário num supermercado onde eu era trainee. A geração Z de hoje não aceita isso. Quem está certo, quem está errado? Não é verdade? Perfeito. Eu acho assim, a geração X e a geração Y têm sim o que ensinar para a geração Z, em relação à comunicação verbal, ao contato com as pessoas, porque eles acabam crescendo muito no mundo digital. Mas a geração Z, com certeza, traz ensinamentos. E um deles é essa busca pela felicidade, essa busca pelo propósito. Então, eu recomendo aos líderes que expliquem sempre o porquê das coisas para todo mundo, que nada mais é do que o propósito de cada ação.
Né? Perfeito. Já que a geração Z exige isso, vamos fazer isso para todo mundo, independente da geração. Né? Então, esse é o caminho inicial para a gente implementar a felicidade nas empresas. Bom, primeiro, é uma delícia ouvir você falar, esse seu carioquês paulistano, né? É uma delícia, deve ser muito bom ouvir suas aulas, enfim. E, Mônica, quando a gente fala de felicidade, é bacana quando a pessoa está aberta a alguma coisa, né? Qual a sua dica, sua recomendação para aquelas pessoas que estão ou passaram por uma crise no trabalho, ou estão estressadas, ou estão sem motivação, quase chegando numa depressão? Qual é a sua recomendação? É desafiador, né, Malu? Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas, assim, a gente tem que procurar uma coisa chamada otimismo, né? Não é um otimismo ficcional. É um otimismo real. Porque de tudo, de fato, a gente pode tirar um lado bom. De todas as coisas, na verdade. Agora mesmo eu tive uma dificuldade para chegar aqui, estacionei num número errado da rua, depois peguei o meu carro, vim para cá quando você me mandou a localização e você me falou, tudo tem um propósito, né? E eu e você, a gente acredita de fato nisso. Isso acaba fazendo a gente ficar menos estressado, né? Quando você é otimista. Por exemplo, quem trabalha com vendas. Eu, eventualmente, dou treinamento para equipes de vendas e eu digo, é uma função onde, naturalmente, você ouve mais não do que sim. Sim. Né? Você manda 30 propostas e, eventualmente, recebe retorno de uma. Então, o otimismo ele é fundamental para renovar essa nossa energia. Tem uma outra coisa também, na qual você é craque, é minha referência, que é a solidariedade. Né? Então, o compartilhar, o fato de você não se felicitar só pelos seus ganhos e seus atos, mas também pelos ganhos dos outros, né? Das pessoas a quem você ajuda ou a quem você só ali com quem você lida, né? Então, são caminhos interessantes. Queria voltar numa pergunta que você fez antes, em relação ao que as empresas andam fazendo. A gente tem algumas empresas, como, por exemplo, a Ambev, a Google, que estão com movimentos mesmo reais em função da felicidade. Mesmo? Que bacana! E é interessante até a Ambev, porque no mercado tem uma colocação de ser extremamente agressivos na carga horária, enfim. E agora, então, tem uma tônica aí para a felicidade. Tem, e talvez até seja tentando atenuar essa questão, né? No Google também tem, que já é uma empresa que tem aí... As empresas criam reputação, né? Perfeito. E abrindo um parênteses, nós também, como profissionais, também criamos nossa reputação. Isso é muito importante. Fecha parênteses, voltando. Eles têm diretores de felicidade. Olha que interessante. Me conta mais, não estou sabendo. Diretor de felicidade. E algumas empresas nos Estados Unidos estão indo para esse caminho. Então, você, na sua empresa, o que você pode fazer? Se você tiver a condição de propor uma diretoria de felicidade, ótimo. Dependendo do tamanho da empresa, a gente sabe que isso fica difícil. Mas todos os gestores, em alguma parte, em algum share ali, podem ser movedores de felicidade. E o que está por trás disso? Está por trás disso, Malu, a retenção de talentos, né? Por quê? Você contrata, por exemplo, uma pessoa de 28 anos, digamos que um super talento, nitidamente com muito potencial. Se você não gerar nessa pessoa felicidade, que ela vem com essa demanda, você a perde, né? E você acaba tendo equipes medianas. Perfeito. Se você não consegue reter esses talentos. E do mediano para o medíocre é um pulinho. É um passo. Né? É um passo. As duas palavras têm a mesma origem. Medíocre e mediano Tá vem tudo média. de média. Perfeito, então, se a gente quer talentos, perfeito. temos que gerar felicidade. Mas eu estava pensando, vou até estudar um pouco mais, Mônica, nessa provocação de ter uma diretoria da felicidade. Porque você é todo dia feliz? Pergunto. Ninguém é todo dia feliz, né? Imagina esse diretor da felicidade que ele está ganhando para ser feliz, né? Como que você vê isso, né? Eu acredito que ele está ganhando para promover felicidade no trabalho, né? Se a gente for fazer uma matemática, a gente passa metade da nossa vida dentro do trabalho, né? Sim, o dia tem 24 horas, 8 a gente dorme,
8 a gente trabalha e sobram 8. Uhum. E esses 8 que sobram, a gente ainda se locomove, faz uma série de coisas em torno do trabalho também. Então, promover felicidade, na verdade, é o grande lance desse diretor. E o que ele pode olhar? Por exemplo, questão de benefícios, né? Se estão adequados, obviamente, dentro das questões orçamentárias da empresa, ouvir as pessoas. Então, aí levando para a prática, né? Clima organizacional, né? Exatamente, o clima organizacional, o que está faltando, como é que está a comunicação entre as pessoas, né? E o estudo de Harvard traz uma notícia interessantíssima a esse respeito. Boa, boa, porque a nossa chamada era essa, né? Conte tudo, Mônica. Exato. Olha, Malu, vou te ser sincera, quando eu comecei a fazer estudo a respeito disso e fui ler esse livro aqui, eu trouxe até o livro. Legal. Dá para mostrar? Dá. O jeito Harvard de ser feliz. Não sei se eu consigo um zoom aqui. O jeito Harvard de ser feliz. Eu achei fenomenal a base, já tenho, muito bacana. Então, a essência dos fundamentos da sua referência estão aí. Sim, e eu acredito que esses profissionais, essas empresas que estão mirando a questão da felicidade como um fator estratégico de sucesso, também estão se baseando muito no estudo de Harvard. Obviamente, não vou dizer todo o estudo aqui, mas tem algo muito importante. O estudo ele começou em 1938, olha que interessante, com aproximadamente 700 pessoas, e ele está em voga até agora. Ele já passou por 4 ou 5 coordenações, muita gente já faleceu, e outros nasceram e foram compondo esse grupo de aproximadamente 700 pessoas. E aí, Malu, o principal motivo da felicidade é espantoso. É espantosamente simples. O pulo do gato, conte. Está revelado agora, gente. O pulo do gato. Então, o estudo tem a intenção de responder qual é o maior motivador da felicidade. O que faz as pessoas felizes? E a resposta é: o que faz as pessoas felizes, em primeiro lugar, são relacionamentos calorosos. Então, já entendi de onde vem, né? Olha que interessante. O poder do abraço, né? Um abraço. Que delícia essa troca de energia. O poder do abraço. Você, mesmo que à distância, dá uma palavra ali de conforto, de carinho. O elogio, né? Um olhar do líder quando passa pela operação. O olhar. O bom dia. Bom dia. Princípios tão básicos, né? Atitudes tão básicas, não? Exata. Ó, tu me fez lembrar, outro dia eu dei um treinamento e uma moça do café, uma profissional que era responsável pelo café, pela limpeza, ela perguntou, olha, eu servi o café, posso ficar aqui dentro da sala? Porque em determinado momento eu vou ter que repor e tudo. Eu falei, não tem problema nenhum. E acabou que ela assistiu o treinamento. Quando foi ao final, e era de liderança, eu disse assim, alguém quer fazer alguma pergunta? E ela levantou a mão. Creio. Ela levantou a mão e falou, ó, meu nome é, né, vou falar um nome fictício aqui, meu nome é Helena, e eu queria fazer uma pergunta. Você falou aí que os gestores que estão aqui presentes têm que se comunicar muito bem, né? Que eles precisam se comunicar com os clientes. Eu entendi, mas eu queria te falar o seguinte, o seu nome é Mônica, né? Eu falei, Ô, Mônica, eu queria te falar o seguinte, como que eles vão se comunicar bem com os clientes se eles passam pela gente no corredor, nem dão um bom dia? Eita! Você ganhou o presente, na verdade, foi maravilhoso, né? Caramba, parabéns, Helena! E havia gerente na sala e uma diretora na sala, né? E ela explicou, ela falou que bom, que ela levantou esse ponto e realmente foi muito positivo. E ela ficou para a segunda turma. Aí, na segunda turma, eu falei com ela depois, no final, eu falei, por que você não levantou a mão? Não, porque o pessoal que estava na segunda turma, todo mundo me dava bom dia. Helena, um abraço! Maravilhosa, né? E foi um ensinamento para mim também. Pronto. Exatamente. Então, o estudo de Harvard, que vem aí existindo desde 1938, tem muita consistência, obviamente, pela instituição mais renomada do mundo e por ser tão longo, a gente pode acreditar no resultado. Então, os relacionamentos calorosos, eles trazem felicidade, seja no trabalho, seja em casa. E aí, no trabalho, no mundo, às vezes, predominantemente masculino,
Essa questão de trazer emoções para o ambiente profissional, às vezes tem algum preconceito ainda em relação a isso, né? E eu tenho muita vontade, em todo o treinamento que eu dou, todo encontro, quebrar essa coisa de que as emoções têm que ficar em casa, de que você tem que separar o pessoal do profissional. Isso simplesmente não existe, né? Nós somos seres íntegros, únicos nesse sentido de integridade. E a gente traz, sim, as emoções para o trabalho. O bom é que a gente saiba usá-las com sabedoria, né? Gerando esse ambiente de felicidade. Então, conhecendo através de pesquisa, que eu acho que é o que essa diretoria faz, o que deixa as pessoas felizes e, às vezes, olha, veja, Harvard diz que são os relacionamentos calorosos. Perfeito. Né? Então, promover relacionamentos bons dentro da empresa, né? A rivalidade, a competitividade interna é um negócio que caiu de moda, saiu de moda, né? Está na moda a colaboração. Colaboração, coparticipação, né? Sensacional. Eu comungo bastante deste relacionamentos calorosos, né? E a gente também tem uma situação que é o alto índice de burnout, né? Pós-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico. E aí eu também volto uma pergunta assim, como que a gente ativa o gatilho se a pessoa está apreensiva, com medo de perder o trabalho, sei lá, algum problema de saúde? Aonde está esse gatilho da felicidade? Muito legal esse ponto, Malu. A gente tem, por exemplo, o Setembro Amarelo, né, que é um mês dedicado a uma preocupação, a uma reflexão a esse respeito da saúde mental no trabalho, né? E as crises de burnout cada dia estão acontecendo mais e com pessoas de todas as idades, né? O que eu acredito? Eu acredito que a gente tem, enquanto gestores, que se preocupar dentro das empresas e manter esse clima saudável. E aí, como é que eu observo se alguém está com algum problema, né? É curioso, eu boto bastante a responsabilidade de cima para baixo nesse sentido, porque a gente dá uma carga horária absurda, cobra metas irreais, né? A gente bota muito trabalho para pouca gente fazer. A gente demite 3 e bota toda aquela atividade embaixo de um só. E depois a gente se surpreende, né? Com o fato das pessoas estarem com problemas emocionais e mentais. Então, eu diria que a prevenção dentro das empresas durante todo o desenho da estrutura, inclusive orçamentária, prever ações e também contingente suficiente para que aquelas operações sejam realizadas, né? Mônica, mas está difícil a questão econômica, a gente precisa reduzir custo. Tá bom, mas tem que ser num limite saudável, né? Eu acho que reduzir custo, aumentar a receita, reduzir lucro, né? Tem um monte de chaves aí, não é só reduzir custo. Porque nesse caminho, às vezes, só de reduzir custo, acaba se voltando contra o próprio empresário. Porque daqui a pouco ele tem uma equipe adoecida, né? Relacionamentos adoecidos e adoecedores, o cliente percebe e é um efeito dominó. Então, a coisa pode toda dar errado. Perfeito. Dá ruim, né? Dá ruim. Como diz lá na minha terra, no Rio de Janeiro, deu ruim. Deu né? ruim, muito bom. Aí depois não adianta chorar, né, Malu? É, verdade. Você também tocou em solidariedade, né? Porque eu acredito que Harvard está certo, sem dúvida, quem sou eu para contestar relacionamentos calorosos, né? Mas, às vezes, a pessoa está lá sozinha, ela quer, mas ela não consegue. Por que não consegue? Porque o movimento é interno. Para que você possa atuar no externo, né? E aí, quando eu te perguntei assim, é o gatilho. Então, quando você fala da solidariedade, sim, estar atento a uma pessoa que não te liga há um tempo, estar atento quando você passa e vê uma pessoa mais sempre sozinha ou mais de canto, né? Porque essa pessoa pode estar necessitando da sua ajuda. Isto é do ser humano, a gente passa aqui para deixar um legado e que eu comungo muito com Harvard. É relacionamento caloroso. É ele que traz resultado, ele que traz saúde mental, física. Então, que a gente esteja atento para, se alguém está buscando motivo para ser feliz e despertar. E porque felicidade, você acredita? Vou te pegar, hein? Que a dor também é um traço da felicidade?
Eu acredito. É mesmo? Não é? Fala mais. Eu acredito que a dor, quem de nós nunca passou por dores, né? A dor, ela traz, por exemplo, parâmetro para a gente valorizar, às vezes, mais as coisas quando elas são positivas, quando elas estão boas, né? Então, eu ouvi muito na minha educação assim, por exemplo, quando eu reclamava, falava, ai, que saco, tenho que levantar cedo para ir para o trabalho. Meus pais falavam, você tem trabalho? Né? Agradece. Então, a dor, ela faz, às vezes, a gente olhar para o momento presente e agradecer. Aliás, a gratidão, né, em relação àqueles momentos de não dor, em os momentos em que está tudo correndo bem, também eu acredito que seja um gatilho, digamos assim, para a felicidade. Voltando no ponto que você falou de solidariedade... Ai, como a gente gosta de falar, A gente né? gosta de falar, a gente é muito alegre e gosta de falar. Voltando no ponto de solidariedade, isso que você falou é sensacional. Eu estar atento ao que está acontecendo ao meu redor para poder ser solidário com alguém, né? Que é a empatia. Eu gosto de uma definição de empatia que é assim, colocar o meu foco no foco do outro. Então, se eu estou vendo aquele colaborador ali, o primeiro dia é meio de canto, o segundo dia também e tal, não custa nada eu ir lá e fazer uma pergunta, né, Malu? E às vezes numa pergunta, num bate-papo, a pessoa pode abrir ali uma janela de novos pensamentos, ouvir você um pouco com o teu otimismo. Você faz isso muito bem. Obrigada, a gente tem que estar atento, né? Mônica, e a vida tão corrida? Eu queria fazer mais, mas assim, a vida tão corrida, muitas responsabilidades, mas como que a gente administra isso? Malu, justamente quando eu falo de felicidade, em palestras e tudo, eu puxo esse assunto do tempo, né? Porque quando o Harvard vem lá do alto, né, da sua sabedoria e diz pra gente que o principal motivador da felicidade são os relacionamentos calorosos, quando eu vi isso a primeira vez, eu me questionei. Né? E aí, quando você vai ler um pouco sobre os relacionamentos calorosos, seriam relacionamentos saudáveis, onde você se encontra com as pessoas. Eu falei, gente, como que, morando numa cidade grande, com esse corre-corre, eu vou cultivar esses relacionamentos? Cadê tempo? Né? Quando você mora, às vezes, num lugar um pouco mais tranquilo, com uma rotina, independente de onde mora, mas com uma rotina que te sobra mais tempo, fica um pouco mais fácil. Sim. E, de fato, agenda, né, Malu? A resposta é agenda. Então, por exemplo, eu gosto de colocar lá na minha agenda café da manhã com a Márcia, né? Que é uma amiga de anos. Querida. Né? E reservar ali 2 horas, 1h30, 1 hora para tomar um café com a Márcia, né? A Márcia é aquela que você fez um post outro dia? É. Ai, fiquei com inveja. Meu Deus do céu, eu queria tomar Não. café, adoro companhia, agora adoro. Mas a minha agenda também tem café com Malu de vez em quando. Tem, Não tem? graças a Deus. Tem sim, mas é uma pergunta muito importante e uma dica eu acho muito importante, né? Então, a gente que é profissional, a gente tem uma agenda cheia. Seja você um profissional autônomo. Graças a a Deus. né? Seja você um profissional autônomo, seja você um profissional funcionário de uma empresa pequena, média ou grande, a agenda é cheia, né? Você tem reunião, você tem que ver relatório, você tem que lançar coisa no sistema. Então, reserva na tua agenda. Isto. Entende? Seja um colega de trabalho ali de um outro setor, um par teu, então um almoço com ele. Seja um amigo seu da tua vida pessoal, um sábado de manhã, fazer uma caminhada. Né? Então, assim, são várias coisas. Tomar um cafezinho, ir à praia, dependendo de onde você mora. Então, coloque na agenda, no meio dos teus compromissos, se alimente de felicidade. E se alimentar de felicidade, segundo a gente já entendeu, tem tudo a ver com relacionamentos calorosos. Não dá para ter relacionamentos calorosos sem encontrar a pessoa, né? Perfeito. Obviamente, por exemplo, a Patrícia é uma grande amiga minha, mora em Petrópolis, lá na Serra do Rio. Não consigo me encontrar com ela toda hora, mas já falei com ela hoje. Então, a gente mantém um relacionamento também à distância, que também tem o seu calor. Mas se eu for a Petrópolis, eu insisto com ela. Eu falo, Patrícia, acha um espacinho na tua agenda. Pronto. Eu passo aí para a gente tomar um cafezinho ou só dar um abraço, como você falou, né? Então, assim, pense nos relacionamentos calorosos como parte de uma vida feliz e importante. E que vão te ajudar, inclusive, no trabalho. Já que você está mais feliz, você é uma pessoa menos estressada. Sim. Né? E que
distribui para as pessoas um ar mais agradável e colabora para o clima organizacional. Perfeito. Você sabe que eu tenho como hábito colocar isto na agenda. Uhum. E aí eu falo, vou relaxar um pouco do trabalho. Mas é incrível a simbiose que existe quando eu estou tomando café. É onde as ideias pintam mais rapidamente. Eu estou no caminho, vem os insights e eu acabo trabalhando. Primeiro porque trabalho, para mim, é um elixir da felicidade, né? E a gente acaba voltando para o escritório com tantas ideias, né? Reaviva a criatividade. Isso, o ócio positivo, o né? O ócio positivo, Produtivo. é verdade. E como você bem disse, que assim, o tempo é finito. Então, cabe a gente, com o intelecto, botar lá na agenda um espacinho e conquistar esse espaço. Eu acho que chega a ser até um auto-amor, sabe? Então, agora que eu sei que Harvard diz que a raiz é o relacionamento, pronto, já estou fascinada, né? Muito bom, sim, essa afirmação que você falou, Malu, de que o tempo é finito, é o famoso óbvio que precisa ser dito, né? Uhum. O tempo é finito, né? Então, o dia hoje tem só 24 horas. Elas vão acabar e não vão voltar mais, né? Então, o planejamento é muito importante para tudo na vida, né, Malu? Para viajar, para trabalhar, para tudo, para cuidar da saúde, para tudo o relacionamento, para namorar, o planejamento, para tudo. Né? Muito bom, muito bom. Gostei muito. Neuroplasticidade que você citou também hoje é uma temática que a gente vem discutindo bastante, porque ele diz que o aprendizado é infinito, ao contrário do tempo, né? E que a gente pode tudo. Sim. Basta você querer. Porque a mente produz a imagem que vai conectar com o seu sistema nervoso central e você vai fazer acontecer. Mas tem que vir de dentro, da mente. Por isso que é uma ciência que vem sendo muito estudado, né? Uhum. Muito bom, Mônica. Eu tinha feito assim uma estrutura de perguntas. Eu acho que você arrematou todas elas de uma forma muito bacana, mas para muita gente só será possível a felicidade depois de que acontece alguma coisa grandiosa, uma promoção, ter um filho, mudar de casa, comprar um carro. Como que é isso para as coisas pequenas, segundo a sua visão e a visão de Harvard? Pois é, exatamente. Às vezes a gente bota a felicidade, o alvo, numa coisa só grandiosa, né? Uhum. Eu fiz um exercício com uma turma outro dia, Malu, que eu pedi para o pessoal escrever assim, o que vai deixar você feliz nos próximos anos? E as pessoas escrevem isso, comprar uma casa, né, uma viagem que eu estou planejando, ter um filho que eu estou tentando e tudo. Ótimo, né? São coisas que realmente são planos, são sonhos e devem mesmo ser buscados. Mas a felicidade está nesse momento que eu estou aqui com você, né? Nessa oportunidade de estar aqui com você. Está na leitura de um livro, né? Está no fato de eu ter acordado hoje, ter visto lá alguma notícia boa na televisão, alguma coisa que me animou, né? O fato de eu estar andando, de eu poder me locomover, de eu ter saúde dentro dos meus limites. Então, a gente não pode, não faz sentido, é porque tem coisa assim que é racional mesmo, não é emocional. Isso que eu afirmo não é emocional e é baseado também nesse estudo. A felicidade, ela de fato está nas coisas pequenas, né? Então, a gente precisa, dentro do cenário que a gente vive, procurar essa felicidade. Tem gente que diz assim, a gente tem que jogar o jogo com as cartas que vêm à nossa mão, né? Então, como é que está meu cenário agora? Eu tenho que ver a felicidade, e ela existe de fato nas pequenas coisas, né? Um cafezinho, uma caminhada, o fato de eu abrir o olho de manhã, né? Um shampoo cheiroso que eu passei no cabelo. Então, as sensações, as rotinas, um sorriso que alguém te dá, um elogio a um trabalho que você fez. Porque, assim, Malu, tem gente que só foca nas coisas negativas. Tem os clássicos. Aí eu ia te perguntar quais são os vilões da felicidade, desse sentimento, né? Eu acho, Malu, que um dos principais vilões, se não o principal, é o pessimismo. Tá bom, né? Concordo. Concorda? A pessoa que ela acha que nada vai dar certo, e eu sei que tem algumas personalidades que têm essa tendência, né? Então, a gente tem que buscar ajuda, tem que ver o lado bom das coisas, inclusive em si mesmo, porque todo mundo tem qualidade. A solidariedade que a gente já mencionou é um caminho maravilhoso para a felicidade. Você
retratar em outras pessoas a felicidade. Você olhar para o rosto de outra pessoa e ver a pessoa feliz com alguma coisa que você pôde proporcionar. E, Mônica, o nosso tempo é finito, como você disse, Harvard comprovou. Se você tivesse que dar uma dica. Uma dica. Bom, como vimos e acreditamos, o relacionamento é o caminho para a felicidade, o mais importante deles, né? Então, se você se isola demais, por um motivo ou por outro, seja porque você está longe da tua família, seja por causa do teu temperamento, seja porque o ambiente onde você vive não está legal, tenta repensar isso, tenta rever esse ambiente. Se for o caso, até troca de ambiente, né? Porque quando você se relaciona, a vida muda, né? Eu vi outro dia também um outro estudo que fala assim, por exemplo, se eu chego numa empresa, não conheço ninguém, eu me sinto um peixe fora d'água. Sim. A partir do momento em que alguém meramente me dá um aperto de mão, já muda minha sensação. Perfeito. Se alguém me apresenta pelo nome às pessoas, pronto, já não me sinto mais um peixe fora d'água. Então, veja, são coisas pequenas que me fazem sentir incluído, né? Então, eu tenho que me sentir participante. Eu tenho que me sentir parte de algo. Então, assim, o isolamento é alguma coisa que a gente tem que combater. Então, se eu tivesse que dar uma dica se por qualquer motivo você hoje está isolado, sai desse isolamento. Se esforça, é mais fácil para uns, mais difícil para outros. Se for o caso, peça ajuda. Se for o caso, troque de emprego. Mas esteja num ambiente... Se for o caso, chama a Mônica e Malu para um café. Chama a gente que teremos uma alegria de fazer aí esse bate-bola aqui. Somos as rainhas do café. Pronto, verdade, é isso aí. Mônica, gratidão enorme pela nossa parceria. Vou brindar aqui a nossa felicidade, que graças a Deus a vida nos uniu. E é com esta celebração, gente, que nós encerramos esse Pode Mais Mônica Tilio, com o jeito Harvard de ser feliz. E que a gente espera que você acompanhe os nossos podcasts e ative aí o sino da inscrição para que você seja notificado dos episódios que acontecem a cada 15 dias, sempre às 10 horas da manhã. Eu espero você que estamos procurando fazer um conjunto de conversas que crie conexão e que gere prosperidade para todos vocês. Tchim, tchim! Tchim, tchim! Valeu, gente!